Alô, Fernando Belchior mais uma vez aqui com vocês para falar sobre marcenaria fina. Hoje na sessão Fernando Responde, atendendo ao Moisés Abreu, que pediu que nós falássemos sobre os winding sticks. Pessoal, perdão por usar uma expressão em inglês, mas eu não sei qual é a expressão em português para identificar os winding sticks. Talvez varetas de verificação de alinhamento, de planicidade ou qualquer coisa do gênero. Eu não conheço nenhuma expressão em inglês, em português, perdão, para identificar os winding sticks. Então, o que esse nome sofisticadíssimo esconde? Simplesmente duas barrinhas, tá? Essas aqui são de madeira. Eu vou falar das ideais e vou falar das de madeira para dizer que é uma coisa que você pode fazer dentro de casa mesmo. Primeiro, para que elas servem? Elas servem para verificar como é que está a planicidade de uma prancha ou de uma peça de madeira, tá? Como é que ela funciona? Você coloca os tais winding sticks, essas varetas, essas barrinhas, sobre a superfície e visualmente você verifica se elas estão alinhadas. Se elas estiverem desalinhadas, isso significa que a tua superfície não está plana, perfeito? O que seria um winding stick ideal? Se nós tivéssemos essas barrinhas feitas de metal, tá? Uma delas numa cor e a outra numa cor contrastante. Porque quando você as coloca sobre a superfície e você visualmente checa, se elas tiverem cor contrastante, se elas não estiverem alinhadas, elas vão estar, por exemplo, assim, certo? Levar aqui para a nossa câmera, vou dar um zoom. Se elas estiverem nessa posição, né, significa que você tem um desalinhamento. Se elas estiverem alinhadinhas, você vai ver uma contra a outra, não vai aparecer nada, tá? Então, por que metálicas? Porque aí elas são mais estáveis. Por exemplo, barras de alumínio, certo? Seriam um bom material, né? Ou uma barra de qualquer metal que garanta a estabilidade, né? No caso, não precisa ser nada sofisticado. Eu fiz aqui, peguei 2 pedaços de madeira, né? Aí desempenei, desengrossei, fiz na mesma espessura e fiz aqui pinturas em diferentes tons para verificar qual que dava mais contraste. No nosso caso aqui, eu tentei tinta preta, tinta azul e essa aqui funcionou bem para a gente. Porque na hora que você coloca e a peça está desalinhada, vai aparecer algo, aqui eu vou fazer o macro, né, uma coisa em maior destaque, e depois vocês vão ver aplicado na peça. Vai aparecer algo assim, por exemplo, certo? Essa mancha branca aqui, ó, vai ficar aparecendo, mostrando que você tem um desalinhamento. Agora a gente vai fazer o seguinte, eu vou colocar os meus winding sticks aqui nessa prancha para mostrar que a gente tem algum problema. E aí a nossa câmera woman vai fazer um zoom apropriado, certo? Para mostrar que o problema efetivamente existe e aparece denunciado pelas tais winding sticks, ok? Vamos lá. Percebam o seguinte, quando este lado aqui, por exemplo, ele está escondendo esta porção aqui desse winding stick que está na ponta da prancha. Só que quando você faz o alinhamento deste lado com esse, o outro aqui fica aparecendo, certo? Sinal de que você tem alguma torção, algum desalinhamento entre essas duas barras paralelas, perfeito? Então é assim que funciona, é simples, você pode aplicar em qualquer ponto da prancha, né, ou da sua peça, e ele vai revelar eventuais torções que existam. Um bom exemplo de um material que poderia ser usado para fazer um winding stick seria, por exemplo, este tipo de nível aqui, que nós temos, não numa dimensão tão larga, né? É em alumínio, ele é guardado com todo carinho, com todo cuidado aqui, porque é um instrumento de verificação nosso, né? Então, se você tivesse um perfil de alumínio desse, né, com a largura menor, cortado, um deles tendo uma cor bem contrastante pintada aqui na extremidade, isso te daria um winding stick estável, né, e de fácil uso, né? Mas como eu disse, você pode também fazer um baratinho usando pedaços de madeira, giz, tinta de pincel atômico, né? O que ficar melhor para você. Então é isso.
Qualquer dúvida, qualquer pergunta, Fernando Belchior Marcenaria Fina no Facebook ou no YouTube, ou então fernandoresponde@uol.com.br. E como eu sempre digo, vamos juntos?